Fala, torcida vascaína ligada aqui no canal. Aqui eu trouxe um compilado de notícias do Vasco da Gama e da seleção brasileira que joga sexta-feira agora contra o Haiti. Não tá tendo um jogo do Vasco, mas no mercado de transferências está a todo vapor. Possíveis chegadas, possíveis saídas. E aqui você vai ficar por dentro de tudo que acontece no Vasco e na seleção brasileira também. Tem Neymar, tem um monte de coisa. É só você deixar o like, se inscreva no canal e sem mais delongas, vamos para as notícias do nosso Vascão e da seleção brasileira também. Admar Lopes voltando com reforço da Europa, jogador importante e uma grande notícia para o torcedor. Além disso, tem também Marino Inestrosa, cada dia que passa se tornando mais real a sua saída do Vasco da Gama. Que o Admar possa retornar, ao Rio de Janeiro com reforços, com contratações. O Admar que tem portas abertas no mercado europeu, ele que já trabalhou na Europa, no futebol francês e também no futebol português, tem o mercado aberto e é conhecedor, inclusive, do mercado local. Informações aí nas últimas horas dos amigos do RTI Esporte é que o Admar, inclusive, já tem até alguns nomes nessa missão considerada muito estratégica. Amigo torcedor Cruz Maltino. Renato Portaluppi deu uma lista de prioridades relacionadas a posições para o diretor executivo. Ele entende, no caso técnico Cruz Maltino, que o elenco do Vasco, isso é o que eu sempre trago a vocês aqui no canal, necessita de ajustes para que o Vasco consiga de fato reagir no Campeonato Brasileiro e, acima de tudo, se afastar imediatamente, da metade inferior da tabela de classificação. Hoje o Vasco, inclusive, está dentro da zona do rebaixamento e a experiência que o Admar Lopes tem no mercado europeu é vista como um trunfo importante nesse processo tão difícil. O dirigente conhece e utiliza essa rede de contatos que fez na Europa para encontrar as chamadas oportunidades de mercado que se encaixem naquilo que o Vasco da Gama precisa. E um nome que hoje, de acordo com os amigos do RTI Esporte, está no radar do Vasco da Gama é Vitor Carvalho. Para você que não sabe, eu faço questão de apresentar. Vitor Carvalho é um meio-campo brasileiro, Amigo torcedor vascaíno, um jogador que apareceu brilhando na base do Coritiba, do Coxa Branca. Destaque esse que o fez estrear profissionalmente no ano de 2017, mas foi em 2018 e 2019 que ele brilhou, tendo em 2 temporadas, ao todo, mais de 50 partidas com a camisa do Coxa. Foram 66 jogos vestindo a camisa do Coritiba. Jovem, com apenas 21 anos de idade, foi aí que Vitor Carvalho estreou profissionalmente, fez boas temporadas. Destaque esse que o fez ser levado ao Gil Vicente, Portugal, passou 4 temporadas seguidas no Gil Vicente e agora está 3 temporadas seguidas vestindo a camisa do considerado um dos maiores clubes do futebol europeu, aliás, do futebol português, que é o Braga, O Braga é uma equipe muito tradicional, uma equipe que sempre luta nas primeiras prateleiras do futebol de Portugal, Ele tem contrato com o Braga até o meio de 2028, tem um contrato de fato longo com o clube português. Vem sendo titular até com certa frequência, no Braga, um jogador considerado uma peça importante para o elenco do clube de Portugal. Teve nessa última temporada 4 gols e 1 assistência. E é um dos nomes que nesse momento está no radar da diretoria. Ele que é um meia, mas também pode atuar como zagueiro, Ele é mais um volante do que de fato um jogador avançado na posição de meio campo. Ele no início desse ano, melhor dizendo, chegou até a negociar com Botafogo e Grêmio, mas as tratativas não avançaram. E agora, com o Admar Lopes sendo um conhecedor profundo do futebol de Portugal, tenta aproveitar essa situação do Vitor Carvalho para viabilizar um empréstimo com opção de compra, amigo torcedor Cruz Maltino. Um nome de fato interessante, um nome que já negociou no início dessa temporada um retorno ao futebol brasileiro para vestir a camisa ou do Grêmio ou do Botafogo. As coisas não avançaram e agora é o Vasco que está de olho nessa contratação. Ainda de fato não tem nada, mas é mais um jogador aí no radar da diretoria Cruz Maltino. Vasco tenta, amigo torcedor, a todo custo, negociar, contratar, buscar reforçar esse grupo, buscar reforçar esse elenco da forma que pode. Deixa aí a sua opinião, sem dúvida, nos comentários, se você acha que Vitor Carvalho será um bom reforço
para o Vasco, caso Admar Lopes, com seu conhecimento de mercado, consiga a contratação do jogador. E falando em mercado da bola, não é, amigo vascaíno, apenas de chegadas, né, que se vive a janela do Vasco. O Vasco da Gama, nesta próxima janela de transferências, também tem uma barca forte para ser liberada. O Vasco da Gama, de fato, vai sim, amigo torcedor cruzmaltino, liberar alguns jogadores nessa próxima janela de transferências, seja por um desejo do Vasco da Gama ou seja também, amigo torcedor cruzmaltino, por um desejo de jogadores. Um desses, inclusive, é o Marinho Nestrosa. Para quem acompanha o canal do Gigante Vasco, sabe muito bem que o nome de Marinho Nestrosa é um nome de um jogador que eu venho falando com frequência aqui no nosso canal. É um atleta que definitivamente, amigo torcedor vascaíno, não quer ficar. Já deixou isso muito bem claro, vem buscando sim uma saída do Vasco da Gama e a cada dia que passa, volto a repetir para vocês, a saída de Marinho Nestrosa se torna cada vez mais real. E o que eu trago, amigo vascaíno, a você, na noite desta sua segunda-feira, dia 15 de junho, é que definitivamente Marinho Nestrosa vive os minutos finais no Vasco da Gama. O jogador de 23 anos de idade, que custou aos cofres do Vasco cerca de 30 milhões de reais, poderá estar vivendo os seus últimos dias no cruzmaltino. Marinho Nestrosa, nesse momento, está na Colômbia, vive, né, uma relação muito conturbada com a torcida do Vasco da Gama, principalmente após aqueles xingamentos e as fortes cobranças que foram feitas a Marinho Nestrosa na porta do CT no fim de maio. Mas não é apenas isso que faz com que Marinho tenha o desejo de sair do Vasco da Gama. A informação é que houve um forte desgaste também com o Renato Portaluppi, tá, amigo torcedor, durante essa sua passagem pelo Vasco da Gama. Ou seja, o técnico cruzmaltino, Renato e Marinho, não estão se dando bem. E essa situação com o Renato não envolve apenas Marinho Nestrosa, mas também os demais colombianos do elenco. Andrés Gomes, Carlos Cuesta, Johan Rojas, esse desgaste acontece desde então. Teve inclusive início em abril, logo após uma derrota do Vasco pelo placar de 2-1 para o Botafogo. Renato Portaluppi ele chega na entrevista coletiva e faz uma declaração relacionada às dificuldades de adaptação de atletas nascidos na Colômbia e no Equador. Quando perguntado, inclusive, sobre Marinho Nestrosa, na ocasião, né, o treinador comentou os problemas vistos nesse processo de adaptação, principalmente pelas questões táticas. O Renato, inclusive, naquela entrevista, ele cita que em seus trabalhos ele só dá o aval para a contratação de atletas colombianos quando o jogador já tem experiência no Brasil. Inclusive, é algo que não caiu bem. Imagina, né? Renato ali está falando que não gosta de trabalhar com jogador colombiano. E como o Renato, amigo torcedor cruzmaltino, fala isso, melhor dizendo, tendo 4 jogadores colombianos no seu elenco. É algo que não existe. Fala, não foi bem recebido no grupo, que mantém ótima relação, inclusive, com o quarteto. Então, o Renato ele meio que jogou contra o grupo quando falou isso naquela entrevista coletiva. E não foi apenas essa. Outras declarações do técnico cruzmaltino ao longo da passagem vem gerando incômodo com o restante do elenco. Mas hoje, de fato, Marinho Nestrosa, dentre todos os atletas, é o que tem mais desejo de sair. Marinho já teve um período de adaptação bem ruim, né? Ele está tendo um período de adaptação porque ainda está se adaptando, mas é importante lembrar que Marinho ele vem para ser o substituto do Ryan, foi colocado uma responsabilidade que nitidamente Marinho Nestrosa não é capaz de responder por ela, como ele vem para ser o substituto de um dos atletas que naquele momento no futebol brasileiro é um dos melhores, ele vem muito abaixo, inclusive fisicamente, sem condições algumas, né, amigo torcedor cruzmaltino, de entregar algo positivo. Então tudo isso fez com que Marinho Nestrosa não conseguisse se adaptar bem ao Vasco da Gama e hoje a situação é exatamente essa. Marinho não quer sair, clubes da Colômbia, o próprio São Paulo aqui no futebol brasileiro vem demonstrando interesse na contratação do jogador. A questão salarial do Marinho é um problema, pois ele recebe um salário altíssimo, isso faz com que haja uma dificuldade de achar no mercado um clube disposto a pagar o salário pelo jogador, mas hoje a expectativa é grande para que Marinho dê adeus ao Vasco. Fred Luz, ex-CEO do Flamengo e Corinthians, atualmente executivo da Álvares e Marçal, surge como um favorito para assumir o cargo e já conta com a aprovação de Marcos Lamarque,
já há o aval de Marcos Lamáquia nesta mudança, neste comando. Um detalhe importante é que Álvares Marçal atua diretamente na reestruturação financeira, na recuperação judicial do Vasco. Então já há uma mudança nessa questão. O CEO Carlos Amodeu não deve permanecer e já aí está encaminhada a mudança para assumir Fred Luz com o aval de Lamáquia, que obviamente tem já ligação com o Vasco. A questão agora é a assinatura do contrato e deixar com que as questões financeiras venham fluir. Isso incomoda o outro lado. Isso incomoda aqueles que não querem ver o Vasco bem. Galera, falar sobre o primeiro contrato fechado também, tá? O Vasco hoje contratou Ricardo Abreu. Seja bem-vindo ao Gigante da Colina. É o novo chefe de operações do Vasco SAF. Informação de agora, os amigos do canal Expresso 1923 e do André, do meu amigo Dantesco, perdão, meu amigo Danilo, do canal Expresso 1923. O profissional tem experiência nas empresas Som Livre, Sony e Grupo Globo. John, o que faz o chefe de operações? O que ele vai fazer no Vasco? Quais são ali as funções? Vamos lá. É o executivo responsável para fazer a empresa funcionar no dia a dia. Enquanto o CEO define estratégia, o chefe de operações cuida da execução e dos processos para que tudo aconteça na prática. No caso da Vasco SAF, o cargo de Ricardo Abreu provavelmente envolve operação de futebol, coordenação da logística, elenco profissional, categoria de base, viagens, concentrações, treinamentos e infraestrutura. Então, é aquela loucura de agenda, de arrumar, de organizar, hotel, logística, de pensar para que as coisas venham funcionar bem. No campo, gente, essa notícia não é boa. O Neymar completa hoje 29 dias sem jogar futebol. Ele está fazendo a fisioterapia, está trabalhando na academia, está fazendo o treinamento na academia. No campo, são 29 dias sem Neymar. Então ele joga contra o Coritiba, na Neoquímica Arena, véspera da convocação. O presidente, no dia da convocação, que era dia 18 de maio, falou, não, o presidente Marcelo Teixeira, se perigar, joga até contra o São Lourenço. Não jogou. Aí os médicos do Santos diziam, olha, não, ele volta, vai voltar rápido. Não jogou contra o Grêmio. O Brasil se apresentou. Teve também o jogo contra a Recoleta Sul-Americana, não jogou. Fez uma ressonância no dia da apresentação à seleção brasileira. Ele ainda estava à disposição do Santos no dia 26. No dia 27 ele chega à seleção brasileira, faz uma ressonância. E aí se descobre que a lesão era muito mais grave do que aquela que era divulgada. Falava no Santos, não, é só um edema. Edema é inchaço. Não era inchaço coisa nenhuma. Era uma lesão muscular de grau 2, é o que foi anunciado. Aí Neymar foi para o Maracanã, mas obviamente não podia jogar contra o Panamá. Depois a gente viajou para os Estados Unidos. A gente fez o amistoso contra o Egito. O Neymar sequer foi a Cleveland. Fez mais uma ressonância. Veio a estreia com o Marrocos. Ele foi ao estádio, foi ali, cumprimentou todo mundo. O Neymar é uma atração, mas não tinha condição de jogo. E não sabemos quando vai acontecer esse retorno ao campo. Não é a jogo, não. Ao campo. O Neymar faz hoje 29 dias sem campo. Eu sou era um dos mais otimistas, né? Confesso que agora começa a me preocupar. É ruim, né? 29 dias sem campo é ruim. Começa a me preocupar porque a minha esperança era que o Neymar estivesse à disposição para jogar alguns minutos contra o Haiti. E, pelo visto, isso não vai acontecer. Então isso começa a me preocupar bastante, porque por mais que ele esteja à disposição na próxima fase, ele precisa também de ter minutagem. Porque uma coisa é você passar pelos treinamentos, outra coisa é você jogar. Você precisa ter minutagem. Então, realmente me preocupa. Continuo com muita esperança de que o Neymar possa voltar o mais breve possível. Já passou tanto tempo, né?
mas já começa a me preocupar de verdade. E tem um detalhe, seguindo o raciocínio do Felipe Melo, Rizek, que é a questão do ritmo de jogo. O cara pode ser muito talentoso, que é o caso do Neymar. Isso não se discute. Não cabe discussão. Ele é muito talentoso. Ele consegue, e continua acreditando que ele consegue fazer diferença em 1, 2 bolas, jogar 5, jogar 10, jogar 15 minutos. Ele pode sim fazer a diferença, porque ele tem muito talento, mas só o talento não basta sem você estar bem fisicamente. Vocês abriram falando que é a Copa da Intensidade e tal. É isso que eu ia falar agora. Perfeito, Danilo. Por isso que eu tô falando isso, para eu não ser incoerente nos meus comentários. A Copa do Mundo, até esse momento, tem me mostrado jogos muito intensos, fisicamente. Então, o Neymar, eu esperava também que nessa semana ele começasse a fazer o trabalho de campo e já desfrutasse de alguns minutos, assim como foi feito com o Lamine Yamal hoje. E você vê que a CBF está evitando falar em prazo, né? Não, volta a treinar amanhã, depois... Evitou falar em prazo. Exato. Então, para esse momento, e como o Felipe falou, também já aumenta... Eu já estava preocupado, tá? Mas com essa semana, ele não fazendo o trabalho de campo ainda, aí a minha preocupação aumenta justamente por causa do ritmo que essa Copa do Mundo vem apresentando. E digo mais, se você quiser o Neymar, né, para a próxima fase, o Neymar ele tem que fazer a transição por agora e está à disposição contra a Escócia. Porque se passa também, e nem contra a Escócia ele está à disposição, a não ser que resolva internamente dele não ir para campo contra a Escócia, mas ele já esteja treinando, já esteja em campo, já esteja participando do trabalho com bola, aí tudo bem. Fora isso, ele voltar à transição contra a Escócia e não estar à disposição, aí me preocupa ainda mais. Porque ele precisa de ter algum tempo em campo para estar à disposição para jogo. Justamente por isso, por causa da intensidade que está pedindo. Porque ritmo, né, Felipão? Ritmo de treino é uma coisa e o jogo é uma outra parada. Ele precisa de ritmo e o Ancelotti precisa adaptar o Neymar a jogo. Ele nunca jogou com... Isso ele é bom nunca falar, treinou com o Ancelotti. Treinou com o Ancelotti. Nunca sequer treinou com o Ancelotti, nem um minuto em campo com o Ancelotti. E onde é que ele vai colocar? Do lado direito? Do lado esquerdo? O Ancelotti falou que com ele seria atacante centralizado, mas ele nunca sequer treinou com o Ancelotti. Pois então, adaptar os outros jogadores. É horrível. A situação ela é uma situação delicada para a comissão técnica, delicada para o Neymar, porque a gente está... E essa situação ela fica muito mais aflorada por causa do resultado do jogo, que foi um jogo assim, muito... Principalmente o primeiro tempo, vexatório para a seleção brasileira. O Brasil não conseguiu jogar, até acho que o Brasil foi surpreendido, porque eu fui surpreendido, porque eu imaginava o Marrocos sendo reativo, então o Marrocos fez o jogo que não vinha fazendo, e o Brasil fez o jogo que também não vinha fazendo, tá? O Brasil jogou muito abaixo do que vinha jogando. O Brasil jogou com medo. Né? Eu esperava o Brasil, da mesma forma que o Brasil foi nos amistosos, os 2 últimos amistosos, marcando alto, o Brasil ativo. E quem foi ativo, quem marcou alto, quem quis dominar e até certo ponto dominou o jogo e propôs o jogo foi Marrocos. Porque o Ancelotti, ele praticamente repete o time do Egito, do amistoso, né? Com o Paquetá, Bruno Guimarães e Rafinha. Por quê? Porque naquele jogo do Egito, principalmente no primeiro tempo, o Bruno Guimarães, por exemplo, ele foi bem no jogo. Ele foi bem, ele deixou o Igor Thiago na cara do gol, verticalizando o passe, só que nesse... Paquetá foi muito bem. Fazendo marcação-pressão. Então ele deve ter pensado, cara, o Marrocos vai jogar esperando, vai ser reativo. Por que eu não repetir o time no meio de campo? Só que aí o Marrocos acabou surpreendendo, né? Perfeito. Eu teria trazido o Neymar para a Copa do Mundo, você teria, Felipe teria, Filipão teria também. Mas é importante falar uma coisa aqui. Para uma lesão que, segundo o Santos falou, para nossa reportagem do GE, não, é só um edema, 2%, volta em X dias. Tá claro que não. Tá claro que alguém mentiu. Tá claro que não. Mas agora, assim, já que aconteceu... Tá muito claro que não. Já que aconteceu, está aqui, eu continuo na esperança, sendo bem sincero, de que o Neymar possa voltar a fazer, já voltar na transição para agora, para estar à disposição, então já que não estará contra o Haiti, à disposição com a Escócia. Para nós termos o Neymar minimamente em condições para poder ajudar na próxima fase. Está se desenhando, porque eu duvido mesmo que no mundo de hoje não se tem acesso a informações como essa, está se desenhando, e aqui eu não tenho uma informação, é só uma opinião, que o Brasil trouxe o Neymar
para os jogos eliminatórios. Duvido, eu não consigo acreditar que a comissão técnica da CBF não sabia que era mais grave do que o Santos falava. Então, a minha conclusão, a minha opinião, é que trouxeram o Neymar realmente para trabalhá-lo para os jogos eliminatórios. Aí eu queria fazer uma pergunta, mas já responder a minha primeira a pergunta. Não sei se tá? vocês concordam ou discordam, mas a minha opinião é essa. Por mais que... Felipe, o Neymar só vai ser utilizado só nas fases eliminatórias. Você levaria o Neymar? Eu traria o Neymar. Eu também. Eu também. É por causa desse poder de decisão que a gente tem falado ao longo do processo do Neymar na seleção brasileira. Todos, principalmente os ex-jogadores, os jogadores, imagino... Fala, Felipão, por favor. Mas, Rizek, desculpe. Às vezes, não dá para colocar a imprensa que nós vamos ter o Neymar para fase seguinte. Que nós vamos levar o Neymar com alguma dificuldade, por isso vai gerar uma confusão grande. Então é melhor. Os bastidores do mercado da bola se transformaram em um verdadeiro campo de batalha político e jurídico no futebol brasileiro. O presidente do Flamengo, Luiz Eduardo Batista, o BAP, disparou declarações polêmicas que incendiaram o cenário esportivo nacional. O mandatário do clube afirmou categoricamente que pretende acionar o poder judiciário caso o empresário Marcos Lamáquia, enteado de Leila Pereira, concretize a operação financeira de pouco mais de 2 bilhões de reais para adquirir 90% das ações do Vasco SAF. Na visão do dirigente flamenguista, a transação jurídica configura uma ilegalidade evidente por conta das relações de parentesco envolvidas. Abre aspas, o problema não é ser com o enteado da Leila, em que pese a lei dizer que enteado e relação familiar não pode. O problema é estar casado com a sua mulher e quer casar com outra. Pelo Código Civil, você precisa separar da primeira. Não pode estar com um pé em cada clube. Continua sendo familiar. Ela sai agora do clube que ela está e entra amanhã. Ou espera acabar o mandato em outro do ano que vem para entrar no Vasco. Não pode estar com um pé em duas canoas. É contra a lei. Não é o BAP, o Flamengo malvadão, é a lei. Se forçarem uma barra nisso, vamos na justiça novamente, porque a lei é para ser cumprida. Para o futebol carioca, ter um Vasco forte é excepcional. O Vasco é um dos maiores clubes do Brasil, é importante estar em uma situação melhor. Não é legal, polemizou o BAP. Torcedor vascaíno, deixa aqui sua opinião, o que você acha dessa fala do BAP, de tudo isso que está acontecendo em Vasco, Leila, Palmeiras, Marcos Lamáquia. Essas foram as notícias do nosso Gigante da Colina e até a próxima com mais novidades do Vascão.